Não é não. Não ao assédio, não à violência, não ao retrocesso. Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje, especial Dia da Mulher. Sim, é sim. A mulher pode ser o que ela quiser. Para este programa mais do que especial, neste momento de comemorar o Dia da Mulher, mas também de refletir sobre várias questões, eu recebo com muitíssimo prazer um time de mulheres. E eu começo apresentando aqui a deputada Olívia Santana, militante do Movimento de Mulheres Negras e fundadora da União de Negros pela Igualdade, o Negro, e também da União de Mulheres, o MB. A deputada é filiada ao PCdoB e foi eleita a primeira mulher negra deputada estadual aqui na Bahia, com com quase 58 mil votos. Olívia foi vereadora de Salvador, secretária municipal de educação, além de secretária estadual de política para as mulheres, do trabalho, emprego, renda e esporte. Hoje é presidente da Comissão da Mulher aqui da casa e pré-candidata a prefeita de Salvador. Muito bem-vinda, deputada. Obrigada. Pelo currículo, você já viu aí que hoje tem assunto aqui. Também aqui completando o nosso time, Laina Crisóstomo. Gente, Laina é mulher, negra, lésbica, vegetariana, candomblessista, mãe, advogada, feminista interseccional, presidente e fundadora da ONG Tamo Juntas, que presta assessoria multidisciplinar para mulheres em situação de violência aqui em Salvador e hoje está presente em diversas regiões do Brasil. Bem-vinda, Laina. Eu que agradeço, obrigada, é uma honra poder estar aqui, né? Adorei, a sua apresentadora fala muito sobre você, né? Já diz tudo. Gostei bastante. E também aqui com a gente ela, Ana Vitória. Gente, a Ana Vitória, ela é idealizadora da exposição Femina Áurea. Ela é formada em Direito pela UFBA, trabalhou no Executivo e há 2 anos foi para uma outra área, a área cultural e a área de moda. E é hoje a diretora-geral do projeto Femina Áurea. Muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. E para completar esse time maravilhoso, ela que tem uma vozinha meiga, vocês vão perceber logo agora, Letícia Moraes. Ela é auxiliar de restauro de arte sacra, gente, mas atualmente trabalha como massoterapeuta e é modelo da exposição Femina Áurea. Bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui e ter sido convidada para participar desse programa hoje. Maravilha, honra toda nossa. Gente, olha só, no dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. E você sabe o porquê desta data? Olha, muita gente atribui a escolha do dia por causa do incêndio que aconteceu numa das fábricas têxteis de Nova York em 1911, né? Quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Só que, na verdade, antes disso, já aconteceu muita coisa, muito movimento que levou até o dia 8 de março. Até mesmo porque o incêndio foi no dia 25 de março e não no dia 8. Então, de acordo com o site Nova Escola, o primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política do país. Olha só, deputada, é importante existir uma data para se celebrar e refletir? Com certeza, é fundamental. E hoje não é mais uma data, não é somente o 8 de março. Hoje nós já celebramos o Março Mulheres, porque durante todo o mês de março há debates, palestras, manifestações de rua, no Brasil inteiro, não somente, mas no globo terrestre, posso dizer assim, porque o mundo inteiro tem manifestações das mulheres que refletem sobre a desigualdade de gênero e, portanto, potencializa a pauta da emancipação das mulheres no mês de março. O 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é um marco de resistência, de luta de todas as mulheres no mundo inteiro por um mundo de igualdade. Laina, a gente sabe que teve muitas conquistas já, mas ainda há muito a ser conquistado pelas mulheres. Na verdade, eu gosto de dizer, né, como advogada, eu gosto de dizer que a gente tem muita conquista legislativa, né?
A gente tem legislações que debatem, inclusive, participação de mulheres na política, né? O enfrentamento à violência contra a mulher, o combate ao feminicídio, né? A falta, enfim, né, desse processo que a gente teve, né, histórico de assédio. Então, hoje a gente tem legislação que trata sobre isso, que é a Lei de Importunação Sexual, que a gente debateu tanto no período do Carnaval. Mas, infelizmente, a gente tem uma sociedade que ela é construída e pautada por machismo. Então, infelizmente, é muito perverso quando a gente acha que a lei vai resolver todos os problemas. Se a gente não debate, se a gente não faz esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui no programa, se a gente não vai para a escola, se a gente não dialoga, né, com estudantes, com as pessoas que estão na rua, com as pessoas que fazem, né, enfim, todo tipo de trabalho, seja do campo, seja da cidade, enfim, todo tipo de mulher, quando a gente não empodera essas mulheres, mas quando a gente também não dialoga com os homens, para que eles entendam que eles não podem continuar perpetuando o machismo, a gente não resolve com lei. Então, assim, no final das contas, a gente tem vários avanços, mas o que a gente precisa fazer também é mudar esse processo histórico de construção, porque é naturalizado que meninas usam rosa e meninos usam azul, né? Os papéis sociais que são divididos, os brinquedos que são dados para as crianças, né? A menina pequena ganha boneca e o menino, né, pequeno ganha carrinho. E isso significa o quê? Isso significa que a gente está dividindo os papéis, a gente está dizendo qual é o lugar de cada um. Para os meninos é dado várias oportunidades, né? Ser engenheiro, astronauta, e para as meninas é condicionada a questão de ser dona de casa. A gente não está questionando que não pode ser dona de casa, mas eu quero escolher também poder ser astronauta. Tem a opção do Exatamente. que você quer. E tem uma frase que eu gosto que é ouvir, que eu acho maravilhosa, que nem tudo que é comum quer dizer que seja normal. Exatamente. É comum, mas não é normal. Naturaliza, né? Naturaliza e passa a achar que é normal, não. Calma aí. Gente, falando em avanços, vocês destacariam, assim, no íntimo, tá? O que vocês acham? Qual seria, Ana, o maior avanço que você acha que as mulheres tiveram até hoje, até os dias de hoje? Bom, eu acho que são diversos os avanços. Eu não posso eleger um unicamente porque eu acho que avanços são conquistas e são conquistas árduas. Então, eu não posso efetivamente destacar um. Então, eu acho que a questão política, você ser a titular do seu voto é importantíssimo, né? Então, o sufrágio, para mim, é algo definitivamente importantíssimo, porque você se coloca, você tem a sua representatividade ali, aquilo que você propõe para a sociedade, para o mundo de forma geral, e, sobretudo, como mulher. Então, ter o direito a estudar, a ler, a ser o que você quiser, desde dona de casa a astronauta, que foi colocada aqui. Então, são as diversas possibilidades de você exercer o seu papel como ser humano, como cidadão, dentro de uma sociedade. Então, eu não elejo efetivamente um único papel ou um único avanço, uma única conquista, porque eu acho que realmente é uma trajetória de evolução humana, inclusive. Então, a gente tem que dar toda a grandeza de cada movimento no seu momento histórico e que isso foi efetivamente feito de maneira muitas vezes hercúlea, né? Então, a gente tem que trazer todos essas grandes conquistas e vitórias para o cenário, não eleger unicamente uma conquista efetiva. Perfeito. Você elegeria alguma? Na sua opinião, pessoal, essa daí não podia ter faltado mesmo. Bom, eu quero falar justamente o que ela citou sobre representatividade. Eu acho que é muito importante a mulher ela conseguir se ver nos espaços, né? Eu, como mulher deficiente, quando eu era criança, eu não me via em lugar nenhum. Eu não me via na televisão, eu não me via ocupando espaços na carreira política ou até mesmo num programa, né? Não me via nas bonecas, não tem bonecas com corpos de deficiente, né? Nas histórias em quadrinhos, veio surgir há pouco tempo, né? Isso, é verdade. Então, eu acho muito importante que a gente tome esse espaço e represente todas as mulheres para que elas possam se espelhar e se motivar a ocupar realmente esses espaços. Perfeito. Eu vou propor um quiz para vocês rapidinho. É o seguinte, nós elencamos 5 conquistas das mulheres ao longo do tempo. Aí eu vou perguntar para cada uma o que acha dessa conquista. Se está suficiente, se foi bacana, se tem que avançar mais. Se só parou por ali. Então, vamos lá. Lembrando que essas informações nós tiramos do site Finanças Femininas. E eu vou começar com Ana Vitória. Ana Vitória é o seguinte. Primeira conquista. Direito à educação. Em 1827, as brasileiras obtiveram a autorização para estudar, mas apenas o ensino elementar. Foi a brasileira Nízia Floresta do Rio Grande do Norte a pioneira em levantar a bandeira pelo direito à educação, especialmente por publicar o livro Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens. E só em
1879, 800, viu, gente? Que as mulheres receberam a autorização do governo para cursar o ensino superior. O que é que você acha deste avanço? Hoje em dia está suficiente? Estagnou aí ou a gente precisa avançar mais? Olha, eu acho que isso é fundamental para qualquer cidadão. Do ponto de vista feminino, ou da feminista, ou da mulher, eu acho que isso é minimorum realmente para qualquer pessoa avançar intelectualmente, ela lutar por seus desejos, pela sua evolução como mulher, profissional, enfim, ter direito ao conhecimento. E o conhecimento, a gente sabe que é a alma de todo grande negócio, de todo grande ser. Então, essa intelectualidade que você vai buscar a partir da construção da leitura inicialmente, né? Como você colocou, era só o nível fundamental naquele momento, claro que no século XIX, início do século XIX, e é lógico que não é suficiente. A gente vê que as mulheres hoje continuam lutando, mas eu vejo também grandes avanços, vejo grandes mestres, temos mestras, vamos dizer assim, só para facilitar o entendimento, que estamos falando de mulheres aqui nesse momento, mas eu não tenho dúvida nenhuma da capacidade. Agora, é muito importante que na sociedade, né, a mulher tenha essa representatividade que já foi efetivamente colocada aqui em todos os ramos. Então, como empresária, como médica, como advogada, enfim, em todas as profissões. Então, isso obviamente que é elementar, não é suficiente. Eu acho que tem existido vários programas de disseminação de cultura, de educação, e isso é importante, destinados especificamente à mulher. Acho que tem muitas proposições a serem feitas, porque é preciso sim, e aí entra o meu olhar específico, né? Não só como mulher, como cidadã, eu entendo que existem programas políticos, política pública voltada para a mulher, isso é muitíssimo importante. E a autonomia, mas o carimbo precisa avançar mais. Precisa avançar mais. Perfeito. Dica 2, vai para a deputada Olívia. Voto feminino. Outra conquista. Essa foi uma das primeiras lutas dos direitos das mulheres. O famoso movimento sufragista, que começou em 1897 com a fundação da União Nacional pelo Sufrágio Feminino pela educadora britânica Millicent Fawcett. No Brasil, minha pronúncia eles já sabem que não é muito boa. No Brasil, só em 1927, uma mulher conseguiu o registro para votar, a professora Celina Guimarães Viana, do Rio Grande do Norte. Porém, o voto feminino apenas foi de fato liberado em nossas terras em 1932, assim como o direito de sermos eleitas para cargos no Executivo e Legislativo. Qual é o seu carimbo, deputada? Foi pouco demais? Precisa avançar mais? Muito pouco. Nós não temos nem um século de conquista do direito ao voto. E essa conquista, embora importante, ela é insuficiente. Porque não basta a mulher ter o direito de votar. Nós queremos o direito pleno de sermos eleitas. Então, não basta também a lei declarar que somos iguais. É preciso dar as condições para a igualdade se efetivar, para a igualdade ser real. Então, aqui na Assembleia, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que se indignar. Como é que uma casa, num estado de maioria feminina, a mulher é 51% da população baiana? Sim. Quando a gente entra aqui na Assembleia, são 53 homens deputados e apenas 10 deputadas. Então, é muito pouco, isso é um escândalo. Quer dizer, nós não somos nem a metade. Nós não somos nem 20% da Assembleia. Então, isso é uma loucura. E quando você vai observar as mulheres negras, assim, não é muito. As pessoas dizem assim: Olívia, como é que você se sente? Primeira mulher negra a ser deputada na Assembleia. Que conquista! Eu acho lamentável. É uma vergonha para esse Estado. A Bahia tem 82% de negros na sua população. Como é que a gente só começa a chegar agora? Uma mulher negra, entendeu? Fenotipicamente, que no Brasil tem essa loucura. E a gente também tem que enfrentar isso. Porque assim, quando a gente vai falar do racismo, aí as pessoas dizem assim: não, mas acontece que todo mundo é igual. Esse país é miscigenado, não tem branco no Brasil. Tem brancos sim e tem negros sim. Porque nós temos o racismo, a raça é uma só, é a raça humana. Mas o racismo nos separa.
nos divide, nos estratifica. Então, uma pessoa como eu, que tem essa cor de pele, que tem essas características, tem esse cabelo, então as pessoas olham diferente. É claro que as oportunidades para mim e para Ana são oportunidades diferentes. Ela vai enfrentar o machismo. E eu vou enfrentar o machismo e o racismo. E isso distancia as mulheres negras, as mulheres e as mulheres negras mais ainda, dos espaços de poder político. E sem poder político, nós não temos condição de alterar a realidade. A igualdade nunca vai acontecer se as mulheres estiverem apartadas do poder. É por isso que as mulheres têm que ser eleitas, sim, mais mulheres vereadoras, deputadas, prefeitas, governadoras. Nós só temos uma governadora no Brasil, que é a do Rio Grande do Norte. É a única que tem. Rio Grande do Norte sempre Fátima. pioneiro, né? Entendeu? Muito. E a gente aqui na Bahia, a gente nem consegue pensar uma mulher governadora na Bahia como? Né? Esperamos Então, ter logo em temos que breve. enfrentar essa Ou seja, o estrutura. carimbo é do avançar mais. Com certeza. A gente vai para um Avançar. rápido intervalo e a gente já volta com o nosso quiz aqui, porque tem mais conquistas e a gente quer saber a opinião aqui da mulherada. Não saia daí. Estamos de volta com um ponto de vista especial Dia da Mulher. Sim, é sim, a mulher pode ser o que ela quiser. A gente foi para o intervalo, estávamos aqui no meio do nosso quiz, onde a gente separou 5 conquistas das mulheres nesses séculos todos e a gente quer a opinião aqui delas, para dizer se essa conquista foi bacana, estagnou, avançou, precisa avançar mais, como é que tá? E eu vou aqui para Letícia. Mais uma conquista, autonomia feminina. Olha só, apenas no dia 27 de agosto de 1962 foi sancionado o Estatuto da Mulher Casada, que, entre outras coisas, instituiu que a mulher não precisaria mais da autorização do marido para trabalhar, receber herança e, em caso de separação, ela poderia requerer a guarda dos filhos. Antes disso, o cônjuge precisava autorizar tais atividades. Letícia. Avançamos bastante nisso aí, pelo menos. Graças a A Deus. Letícia chegou. Muito, você falando, eu estava pensando aqui um absurdo. Realmente, essa posse, né, que os homens têm sobre o corpo da mulher, sobre o que elas devem fazer, né, há muitos anos atrás, e ainda existe isso, eu acho inadmissível. A gente tem todo o direito de se posicionar, de falar o que a gente quiser, se comportar como quiser, se vestir como quiser. E sobre os filhos, nós geramos as crianças e ainda tem que haver essa questão aí da guarda, né? Como é que você falou? Que... Antes ela tinha que requerer. Isso, Não requerer a guarda das crianças. Que a gente acha que a guarda pode ser tanto para o pai quanto para a mãe, para onde Sim. tiver a melhor condição, né? E até uma guarda compartilhada. Claro. E o mais absurdo é você pensar que é 1962, gente, coisa Era, recente. gente, ali. Dá um susto, né? Vamos continuar com o nosso quiz, que agora a Laina vai fazer uma dissertação, minha gente. Laina, outra conquista, quarta conquista. Proteção em caso de violência doméstica. Muito conhecida, a Lei Maria da Penha surgiu em 2006 como uma das mais celebradas contra a violência doméstica. Desde então, também foi sancionada a Lei do Feminicídio, em 2015, que colocou a morte de mulheres no rol de crimes hediondos e diminuiu a tolerância nesses casos. Como é que estamos com relação a isso na sua visão? Foi um grande avanço, paramos, precisa avançar mais. Você sabe o que eu acho? Eu acho que é interessante quando a gente fala, né, dessas legislações, dessas conquistas legislativas, do enfrentamento à violência contra a mulher, mas eu acho que cada ponto que foi tratado aqui tem a ver com isso. Eu acho que, primeiro, a demora numa legislação se dá pela falta de presença das mulheres na política. Isso é inevitável pensar, né? Como é que o movimento feminista surge? Ele surge dizendo que o privado ele é público. Por quê? Porque o que acontece dentro de casa é importante ir para fora.
Historicamente, o que a gente ouvia? Em briga de marido e mulher, Não se mete a colher. Ó, que Se mete a terrível. colher, se chama a polícia. Mete o pé na faqueiro porta, fogo. amigo. Mete o pé na porta. A gente não aceita mais isso. Só que é isso, esse processo histórico da conquista legislativa é muito importante, né? Mas é importante a gente lembrar que a Lei Maria da Penha ela não veio de brinde. Como nada no movimento de mulheres vem de brinde. O voto feminino é uma conquista das mulheres e é uma conquista extremamente pequena. Porque em 1932, quando as mulheres conquistaram, elas conquistaram com limite. Tinha que ser servidora pública, remunerada, casada. Toda o voto uma não era restrição. secreto, então as mulheres votavam Série de o que os caras requisitos. queriam que elas votassem. Então era muito perverso. O direito à educação ainda é extremamente segregacionista. Então ainda faz ainda mais com que as mulheres não consigam acessar determinados espaços. O Estatuto da Mulher Casada, enfim, reverbera no que a gente tem de legislação sobre enfrentamento à violência contra a mulher. Não tem para onde correr. Imagine que em 62 as mulheres não tinham autonomia sobre seus corpos. Elas tinham que pedir permissão aos maridos a tudo. Parece que a gente avançou, eu acho que a gente avançou na conquista de leis, mas é muito absurdo porque a Lei Maria da Penha só veio porque o Brasil foi condenado pela OEA. O Brasil não deu Precisou de vir de presente fora essa pra legislação. dentro. Uma mulher precisou passar por 2 tentativas de feminicídio. E aí é uma crítica que a gente precisa fazer, né? E eu sempre faço essa crítica. Ninguém está questionando o tipo de violência que Maria da Penha sofreu. Ela sofreu Claro. 2 tentativas de feminicídio. Mas ela é uma mulher branca, farmacêutica, universitária, professora universitária, que teve acesso ao EA. Ela teve acesso a poder escrever um livro. Imagine quantos e quantos casos aconteceram antes disso ou continuam acontecendo. Exatamente. Ela escreve um livro chamado Sobrevivi e Posso Contar. Então, a partir do livro, feministas internacionais que fazem litígio internacional na perspectiva da democracia feminista conhecem a história de Maria da Penha e entendem que aquela história era a história que precisava acontecer para que a OEA condenasse o Brasil e o Brasil fosse pioneiro na legislação de enfrentamento à violência contra a mulher. Tanto que a Lei Maria da Penha era a 3ª melhor lei do mundo, né, em enfrentamento à violência contra a mulher. O grande problema é que essas maluquices, né, 8 de março agora você vai ver um monte de projeto de lei que vai ser aprovado, um monte de maluquice. Porque não precisa, por exemplo, de uma lei específica para que a medida protetiva, o descumprimento da medida protetiva seja crime. Já era. Tá tudo lá. Tudo Pra precisa agora, de grupo- ferramentas que coloquem em prática o que a lei já só traz. isso. Grupos claro. reflexivos para homens. Efetividade. Já existe na lei. Atendimento psicológico para vítima, mas existe na lei. Então, assim, o acompanhamento especializado dentro da polícia, isso já existe. A lei, por isso que a lei é tão boa. E por isso que a lei serve de exemplo para vários países do mundo, né? Vários países do mundo pegam a Lei Maria da Penha e entendem que essa lei pode ser um modelo. O grande problema é a efetividade. E aí a gente tem, né? Enfim, não tem como não falar. Falar sobre legislação é falar sobre política. A gente tem, recentemente, né, enfim, a presidência da República colocou reduziu a zero Reduziu o a valor de repasse para enfrentamento à violência contra a mulher. Violência contra a Isso é mulher. muito grave. É criminoso. É muito absurdo, porque isso significa que eu vou ter menos delegacias especializadas para mulher, eu vou ter menos casas-abrigo, menos centros de referência, eu vou ter menos Casa da Raul Mulher da Maria da Penha. brasileira Não não existe vai mais. ter expansão. Tá fechando, As que inclusive. existem estão fechando. Então a gente não vai ter Um espaço. retrocesso absurdo, né? A gente conquista, mas no final das contas, se não tem grana, você não coloca em prática. Então, infelizmente, quem mais sofre com tudo isso são as mulheres. A lei de feminicídio é uma lei muito recente, né? É uma lei de 2015. Sim. No dia 9 de março, inclusive, completa 5 anos, né? Coincidentemente é no mês de março. Mas é uma lei que também, ela nasce com um processo de luta das mulheres, né? Foram 10 anos, houve uma CPI, né, para analisar casos de feminicídio no Brasil, onde tiveram estudiosas, algumas deputadas, né, que fizeram análise durante 10 anos. É aquele número que a gente sempre fala, do número de aumento de mulheres mortas, mulheres negras mortas e diminuição de mulheres brancas, né? Aquele número que a gente sempre usa. 54% de aumento de mulheres negras. Como as mulheres brancas, desculpe, têm mais poder aquisitivo, mais escolaridade mais alta, mais acesso aos instrumentos, elas têm melhores condições hoje De fazer um de enfrentamento. fazer o enfrentamento e se utilizar da lei. Em situação muito melhor do que as mulheres negras. Mulheres negras, a maioria, trabalhadora doméstica, só teve o ensino fundamental, mora na favela, está lá numa situação de vida completamente desqualificada, uma infraestrutura São chefes de família. muito ruim, chefes de família. Então fica naquela armadilha da violência doméstica com muito mais dificuldade de se libertar. Sim, Então, sim. a violência atinge a todas, de A a Z, em todas as classes sociais, Perfeitamente. sim. Bastante. Entretanto, mais fortemente negras. entre as mulheres negras. É quem mais morre. E os números vítimas de mostram isso, né? feminicídio. Os E aí o números, feminicídio, as a gente tem... estatísticas estão aí, né? A gente tem recente um aumento, né, de 32%, que é Na muito Bahia. absurdo na É. Bahia. E aí é perverso porque houve um aumento, mas houve um aumento a partir do número de subnotificação, né?
A Ou Bahia seja, foi condenada, inclusive, né, pelo Tribunal de Contas, né, do Estado, porque houve, na verdade, uma forma de disfarçar o crime de feminicídio. Houve Ou uma seja, Mas subnotificação. aí, agora aí, se há um aí aumento, eu vou é ter que pior falar uma ainda. coisa também. Porque, veja, sabe por quê? A gente tava muito Porque a calma. Bahia tem Secretaria de Política para as Mulheres, Sim. tá certo? Nós temos hoje uma rede de enfrentamento à violência, como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, Ronda Maria da Penha. Políticas foram acontecendo e uma exigência maior de fidelidade em relação aos indicadores de violência. Sim. Agora nós temos diversos estados que subnotificam, Mais que ainda. ninguém cobra nada nesses estados, então a gente não sabe a real, a realidade de fato. Qual estado hoje que mais morre mulheres vítimas de feminicídio? Porque muitos estados não estão nem nos primeiros passos. Não, alguns estados do de norte nem tem número de construção. feminicídio. É que Não, Roraima morrem. é uma desgraça. O fato é que Mulher morrem morrendo lá no em norte Goiás. não parece. O Barata. objetivo é que avance cada vez mais para que a gente chegue a zero. Exatamente. Vou botar mais lenha na fogueira. Porque Vou vir aqui é com... complexa É. essa realidade. Vou vir aqui com a última conquista que a gente trouxe e aí eu vou abrir para todo mundo falar dessa conquista rapidamente, porque senão a gente não vai. O programa vai ter que ter 5 horas hoje, gente. Mas esses É o temas seguinte, todos aí. menina, dá. Conquistas aos direitos reprodutivos. Antes o sexo estava meramente ligado à reprodução, especialmente para mulheres casadas. E a história começou a mudar com o surgimento da pílula anticoncepcional na década de 1960. Mas nem todas as bandeiras dos direitos reprodutivos foram conquistadas. A descriminalização do aborto voluntário, por exemplo, continua barrada no país, que só permite a interrupção da gravidez em casos de risco para a mulher, estupro e para fetos com anencefalia. Vamos mudar um pouquinho de lado? Vamos para de cá? vai. A mulher ter seu domínio sobre o seu próprio corpo com essa questão de reprodução. Não vamos entrar, pode entrar também na questão, se entrar na questão do aborto envolve religião, os pensamentos, pode ser que seja... A gente Individualiza muito, individualiza mais, apesar mas- de que se socialmente você tem que ter posicionamentos como a Iná colocou claramente e a deputada também. A legislação está aí para ser cumprida, obviamente. Não se faz legislação do dia para a noite, não é? Então é algo muito pensado, enfim, por toda a coletividade e por seus representantes políticos, obviamente. Claro que a reprodução e ter esse direito é algo que é elementar, não é? É elementar. Não há o que se falar contra isso. Você ter o direito a eleger, definir se você quer ser realmente mãe, se você quer reproduzir, de que maneira você vai fazer isso, a forma que você vai fazer isso, essa consciência corporal e cognitiva, sobretudo, intelectual, essa independência, essa autonomia que o corpo responde por uma decisão espiritual, intelectual, cognitiva. Então, assim, é algo que vem dentro da sua herança genética, na sua herança espiritual, religiosa, política. Então, é uma construção que, sim, chega na questão propriamente da reprodução, mas ela tem todo esse arcabouço que está envolvido e que só a própria mulher pode definir isso. Então, Em termos de a decisão entre ser ou não ser mãe, em poder ter domínio sobre o seu próprio corpo, como é que vocês pensam essa Então. questão? Como é que está aqui no país? Eu penso que aqui no país está muito atrasado. É um negócio horroroso. Eu participei da Conferência Mundial sobre Populações das Nações Unidas, que aconteceu agora, no ano passado, em Nairobi, e no final do ano passado, em dezembro, e nós tivemos a Conferência da América Latina, na Costa Rica, e depois a Conferência Mundial em Nairobi, sobre saúde reprodutiva, direitos populacionais, e é uma agenda da ONU, das Nações Unidas, a necessidade de garantir a autonomia, a independência das mulheres sobre seus corpos. Isso diz respeito a direitos sexuais e reprodutivos. E a gente aqui no Brasil, principalmente nesse período, está havendo ainda um retrocesso ainda maior, não é? Há um obscurantismo muito grande. A religião é uma questão de fórum íntimo, mas não se pode colocar a religião como referência no sentido de legislar.
Um impeditivo, normatizar perfeitamente. os corpos. E isso é algo, eu não sou de uma religião, mas eu tenho que seguir aquilo que Ferramenta proibitiva, está né? estabelecendo. Não pode ser. Ninguém está discutindo aqui, por exemplo, essa questão do aborto. Aborto não pode, não deve nunca ser e não é usado como método contraceptivo. Não é disso que nós estamos falando. E nem é O que fácil nós estamos fazer isso. Exatamente. Pois é. E agora, o que nós estamos falando é criminalizar mulheres que pratiquem o aborto é uma situação de saúde pública. Então, você tem que oferecer, uma menina jovem, ela tem que ter, sim, acesso à informação na escola sobre métodos contraceptivos, a pílula, a camisinha, a educação. Masculina e feminina, inclusive. Masculina Pois é. e Claro. Que feminina. a gente nem recebe a Os camisinha meninos feminina. precisam dessa ter essa formação. formação. As meninas também. Isso deveria ser um conteúdo Corriqueiro, natural na natural. educação, Claro. para que a gente tenha, de fato, jovens, adolescentes com capacidade de pensar, de ter seu projeto de vida, de entender que o menino não pode sair por aí namorando adoidado, sem proteção, as meninas engravidando, sem acesso à informação, então, sem acesso aos métodos contraceptivos. Então, saúde sexual e reprodutiva, infelizmente no Brasil, ainda é tratada como um tabu em pleno século XXI. O que não deveria, Isso significa um retrocesso para a nossa sociedade. Informação liberta, né? Informação torna certeza. cidadãos mais responsáveis. Com certeza. Gente, de novo, um rápido intervalo, a gente já volta com mais ponto de vista especial Dia da Mulher. Estamos de volta com um ponto de vista especial Dia da Mulher, com o tema Sim é Sim, a mulher pode ser o que ela quiser. Gente, em setembro de 2018 foi lançada a exposição Fêmina Áurea, idealizada por Ana Vitória, que está aqui com a gente no estúdio. Nossa equipe de jornalismo acompanhou. Vamos ver um trechinho da matéria? Elise foi uma das 14 mulheres fotografadas para a exposição Fêmina Áurea. Ela tem 22 anos e conta com entusiasmo a experiência de ser modelo. Antes eu tinha essa vontade de ser modelo, né? Aí viajei pra Maceió e aí uma prima minha que é modelo, ela falou, por que você não pode ser modelo? E hoje eu viralizo nas mídias aí que eu sou modelo. Orgulhosos, os pais de Elise falam com emoção sobre a realização de mais um sonho da filha. A gente não esperava que tão rapidamente esse sonho ia ser realizado, né? De uma forma tão bonita, né? Uma exposição magnífica como essa, com tantas modelos lindas, né? E mostrando que deficiência física não é limite. É uma alegria pra gente, um orgulho muito grande. A Elise enche a gente de orgulho em muitas coisas que ela faz, que ela já realizou. E ela também está muito feliz, então vê-la feliz só faz encher o nosso coração de alegria. As pessoas que têm filhos com as dificuldades que eles têm, muitas vezes elas próprias não imaginam aonde elas podem chegar, nem elas conseguem imaginar. E muitas vezes a própria sociedade se encarrega de criar esses limites, né? E a Elise cada vez mais nos surpreende com a superação, com a busca de novas realizações, de novas coisas. Desde pequena ela é assim, ela não se prende nos limites que a doença estabeleceu nela. E para nós é uma realização muito grande. Uau, Elise, um beijo. Já entrevistamos a Elise aqui no Ponto de Vista. Acho ela fantástica, maravilhosa. Ana, como é que surgiu a ideia dessa exposição? Bom, eu iniciei com um olhar mais voltado para a moda inclusiva, que eu chamo de moda integrativa, integrada, onde eu queria fazer
um trabalho onde as roupas fossem usadas, a usabilidade, a funcionalidade dela fosse feita de uma maneira natural para todos os corpos, para todas as pessoas. Eu estava cursando na época design de moda e, enfim, e começamos a fazer, foi um convite meu para alguns colegas, essa coleção de moda inclusiva, que por sinal está pronta, está linda e a gente vai colocar ela com fé em Deus, se não em 2020, mas em 2021, aí em Salvador, a gente vai sair com essa coleção. Bom, e aí eu fui levada para um shopping em Salvador, para o Salvador Shopping, com esse projeto inicialmente de fazer um desfile de moda. E esses corpos começaram a me chamar muita atenção. E aí eu comecei a construir, liguei para uma amiga minha, que é cardiologista, Dione Tonheiro, que é uma das fotógrafas do Femina Áurea, uma intensivista de UTI. Conversei com ela, ela falou, nossa, é uma ideia fantástica, tô dentro também. E aí eu liguei para uma outra pessoa, fui para Ricardo Sena, que é o curador da Galeria Alma, e Ricardo me disse assim, Ana, eu acho incrível essa ideia e vamos partir, mas não com um olhar específico de um fotógrafo. E eu de pronto acatei aquela ideia dele, falei, então agora eu construí essa equipe, e aí eu comecei a buscar essa equipe, e as coisas foram acontecendo. Quantas mulheres fizeram parte da exposição? 14 mulheres. 14 mulheres. 14 mulheres. Letícia, tá desde a primeira? Sim. Sim. Como é que você se sentiu depois que você viu assim, suas fotos? O que isso representou para você fazer parte do projeto? Foi uma honra para mim poder participar desse projeto, porque, como eu disse, abriu a minha visão para conhecer mulheres como eu, com as histórias parecidas também. E eu pude me ver como é retratado, né? A intenção da mulher ser retratada no Femina Áurea como uma mulher forte, como uma mulher sensual também, porque a mulher deficiente ela também pode ser sensual, ela tem esse magnetismo. E eu fiquei muito feliz em poder estar nesse espaço e poder representar também outras mulheres. Eu estava vendo a matéria, a gente não passou esse trecho aí, mas tem uma entrevistada, uma das modelos, que ela coloca o seguinte, que quando fala da pessoa com deficiência, fala muito só em acessibilidade, e não se discute outros pontos, como sexualidade. Você sente falta também disso? Sinto. Muitas vezes as pessoas também me julgaram por eu ter o meu estilo, por ser assim, dizendo que eu estava tentando me mostrar que eu não precisava de nada disso, como se eu fizesse isso para suprir a minha falta pela deficiência. Sendo que não, eu como pessoa com deficiência sou uma mulher normal que tem os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, as mesmas vontades, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Exatamente. Uma necessidade da sociedade de enxergar o indivíduo, deputada, independente de cor, de raça, de credo, de ter ou não ter algum tipo de deficiência. Essa é a questão. Na verdade, o preconceito aprisiona, né? Cria grades, cria barreiras, descarta segmentos inteiros da sociedade. A ideia de que uma pessoa, uma mulher com deficiência, então também é destituída de sensualidade, de beleza. Então aquele ser já não serve mais para essa sociedade. É a mesma coisa, o olhar racista em relação às mulheres negras, aquela impossibilidade de enxergar beleza em mulheres negras. Porque ao olhar a mulher negra, busca-se a beleza da mulher branca. Padrão. Não vai encontrar. A caixinha, então, o padrãozinho, né? O nosso padrão. A humanidade é diversa. Quer dizer, a humanidade, ainda bem o barato que da humanidade é a diversidade. Exatamente. Então, porque a beleza e a riqueza está justamente na diversidade. Né? Mulheres gordas, mulheres magras, mulheres, enfim, né? Mulheres baixas, mulheres altas, mulheres negras, mulheres... Inclusive as mulheres negras que usam black, que usam cabelo curto, que usam trança, né? Enfim, a gente é diversa em tudo, entendeu? A gente vê que o passo está lento, mas a gente está vendo um resgate. Que antes as mulheres negras, elas queriam ou eram obrigadas a usar os cabelos, que impunha isso. Eu alisei cabelo. Aí eu vou falar isso aqui. Eu alisei cabelo. Menina, eu parei de alisar cabelo com 15 anos de idade. Eu me libertei, comecei a alisar com 8, encontrei a luz, me libertei. Porque era aquela imposição. A indústria cultural nos impõe. Você liga, vai ver uma novela, mulheres brancas, louras. Você vai ver como ideário de humanidade. Esse é o problema. Homens brancos, mulheres brancas, a humanidade ideal. Aí vai para um livro de história. Branca de Neve, Cinderela. As próprias histórias, elas são... Não se vê na literatura afirmativa, machistas. Não se vê na televisão, no cinema e nada. Então é uma como a falta da negação. Boneca com uma deficiência. A boneca com deficiência. Os brinquedos afirmativos, as bonecas... Larissa Luz tem uma música.
Procura-se bonecas pretas. Você entra em loja de bonecas, você só vê boneca branca. Então fica assim, uma menina branca, pega uma boneca branca, é uma coisa. A menina negra, que só tem bonecas brancas, é outra coisa que está dizendo outra coisa para ela. Com certeza absoluta. Porque a menina branca se vê naquela boneca. A menina negra não se vê. Então ela começa a negar a sua autoimagem. Então ela vai alisar o cabelo, ela vai ficar com raiva daquele cabelo que ela tem, com certeza, daquele nariz. É importantíssimo também lembrar, eu acho que é uma das questões prioritárias mesmo. A questão da beleza, ela vem de uma forma mais evidente. Mas a falta, colocar isso fundamentalmente com o capacitismo é o que é mais gritante, sim, é o que é pior. É você dizer que esse ser humano, ele não tem capacidade porque ele veio com uma disfunção ou ele tem uma deficiência. Deficiência temos todos, né? As aparentes e aquelas que estão invisíveis socialmente, mas todos temos. São mulheres lindíssimas, mulheres que recuperaram a autoestima, recuperaram suas relações, inclusive, mulheres com casamentos destruídos, com relações destruídas, com filhos, com família, e que vieram, através do Femina Áurea, se empoderar de tal maneira, que eu acho que é uma palavra muito delicada, mas se empoderaram de tal maneira que elas conseguiram resgatar tudo isso. Estão aí hoje firmes e fortes, como se diz, né? E elas conscientes da sua raça, das suas escolhas, da sua autonomia, da sua importância, da sua deficiência e, sobretudo, das suas capacidades. Perfeito. Teríamos aqui assunto para vários programas. Vamos fazer, vamos dividir essas pautas. Cada tema desse programa. Tá, vamos fazer. Mas tá chegando no finalzinho e para terminar, eu quero que rapidamente vocês me digam o que é o sim é sim. Tipo assim, o que é que vocês mais desejam nesse 8 de março? Melhor, vamos ampliar neste mês da mulher, nesse mês de março. Vou começar com você, Wagner. Então, eu fiz uma postagem essa semana, né, nós estamos juntas, falando que a gente não quer flores. A gente não quer aquelas mensagens insuportáveis de grupo de WhatsApp. A gente não quer aqueles vídeos dizendo, meu Deus, nem mulher não vivemos. A gente quer direitos. A gente quer direitos, a gente quer, inclusive, né? A gente não quer que se cumpra a cota nas eleições, né, de 30%. A gente quer mulher sendo eleita, a gente quer garantia disso. A gente quer mulher participando da política, a gente quer mulher ocupando rua. A gente quer poder escolher a roupa que a gente vai sair. A gente quer ter o direito de não ter que escolher a hora que a gente vai voltar, sabendo que a gente não vai ser assediada se a gente for pra rua à noite. Então a gente quer poder, a gente quer direito, a gente quer justiça, a gente quer dinheiro também, viu? A gente quer dinheiro também, porque a gente tem dinheiro. Ana Vitória, sim é sim, o que é que a gente mais quer nesse dia 8 da O que a gente quer tudo. A gente quer tudo que um cidadão comum, que um ser humano pode querer. Então eu posso querer tudo aquilo que pretendo pra minha vida inteira. Eu quero levar eu, especialmente Ana Vitória, quero levar para esse segmento. Eu acho que a questão passa pela educação, como Lainá colocou claramente, de gênero, gente. Nós estamos falando de seres humanos, né? Então é isso que a gente quer. Tudo. Letícia. Tudo. Bom, eu acho que nós já conquistamos um espaço, mas precisamos permanecer nesses espaços e conquistar alguns ainda novos. Eu quero que todas as mulheres possam andar com segurança na rua, com as roupas que quiserem, sem ser assediadas. Eu queria mais segurança para as mulheres, tanto na rua quanto dentro de casa. Existe uma porcentagem enorme de mulheres com deficiência que são abusadas dentro de casa. Sim. E quando a mulher que tem deficiência, ela tem uma limitação física e é abusada pela pessoa que cuida dela, se ela denunciar, quem é que vai cuidar dela? Ela tem essa preocupação, tem essa fragilidade. Eu quero que isso comece a ser visto também. E eu também trato no meu Instagram muito sobre assuntos de sexualidade, de sexo. E não é natural uma mulher falar, se posicionar sobre isso como os homens podem, né? A mulher é muito julgada. Eu, quando falo sobre isso, já vem um monte de homem no meu Instagram mandando mensagem achando que eu quero ter relação com eles, ou que eu, por estar falando sobre sexo e sexualidade, que eu quero isso, né? Eu só quero que naturalize esse assunto para que nós podemos falar tanto disso quanto outras coisas. Perfeito. Eu queria acrescentar uma coisa. Quero que todas as mulheres gozem, gente. É isso. A vida, sobretudo. Deputado Olívia, o seu sim é sim. Ai, maravilhoso. Então, o que eu desejo, meu sim é sim para a efetividade de direitos para todas as mulheres. O fim do preconceito, de toda forma de preconceito, isso tem que acabar. É preciso valorizar a nossa condição humana,
oportunidades para todas e todos, fim do racismo, que é uma coisa horrorosa, que limita tanto os nossos passos, e o empoderamento das mulheres. Então nós temos que trabalhar coletivamente e despertar a sociedade para essa necessidade da emancipação e do empoderamento das mulheres. Muito obrigada a todas vocês pela presença aqui hoje. Quero agradecer a sua audiência e te convidar, junto a todas as minhas convidadas também aqui, para a gente assistir um vídeo que a gente fez para você refletir bastante nesse mês da mulher e entender o que é não e o que é o sim é sim.